Eu me chamo Luiz Carlos, sou trabalhador da casa e fui aceito para ter uma conversa com vocês hoje. Mas antes de iniciar a nossa conversa, vamos fazer a nossa querida abertura. Vamos saudando os mentores do viver, vamos saudando a Jesus, a nosso Pai, que tem nos permitido abrigar dentro desta casa todas as boas energias que nós precisamos para revigorar todos os nossos sentimentos, todo o nosso amor, toda a nossa paz, todo o nosso equilíbrio. Então, aqueles que tiverem vindo à casa pela primeira vez, sintam-se tão bem acolhidos como todos aqueles que aqui frequentam normalmente. Vamos saudando também as pessoas que estão em casa, convidando para que elas, se quiserem, separar uma água, numa jarra, num copo, para que os nossos benfeitores, os nossos pretos velhos, os nossos benzedeiros, eles fluidifiquem essa água também para que ela possa ser o remédio que todos precisam. Que todos, igual ao que todos os que estarão aqui. Então vamos agora, nesse momento, se quiserem fechar os olhos, ficarem à vontade, fazer um pequeno exercício de respiração, deixando de lado todas as preocupações, tudo que tem ocupado vocês nesse período, tudo que tem preocupado vocês, para que vocês possam estar aqui, de corpo e espírito, para receber todas as boas energias que a espiritualidade amiga preparou para todos nós. Vamos saudando os mentores do viveiro, vamos saudando os pretos velhos, as benzedeiras, Bogotá, Itaporã, que tem preparado todas as águas, todas as energias que estão aqui, para que nós possamos ter essa tranquilidade, essa paz, para a gente poder receber aquilo que nós mais precisamos. Vamos saudando também e agradecendo a Ricardo e seus parceiros, que cuidam da proteção das energias desta casa, tomando conta de cada um dos ambientes, para que nenhum espírito que não seja dos enviados de Jesus adentre aqui. E que se algum deles quiser, que seja prontamente assistido e levado para que ele receba as melhores ajudas possíveis para que eles fiquem bem. Vamos agradecendo também ao Dr. Bezerra de Menezes, a Fraternidade dos Humildes, que nos assistem, que nos ajudam a passar todas essas boas energias para aquilo que todos nós sempre estamos precisando. E chegando até Ismael, vamos agradecendo pela sua governança espiritual deste país, procurando mantê-lo em paz, com tranquilidade, e na medida do possível, na medida das nossas possibilidades, aumentando a fraternidade e o respeito mútuo que existe entre cada um de nós. E chegando a Maria, vamos agradecer por todo o carinho, por todo o amor que ela nos dedica, cobrindo-nos com o seu manto de boas energias. E chegando a Jesus, vamos agradecê-lo por todos os ensinamentos que ele nos deixou e que nós estamos aprendendo até hoje, para que possamos praticá-lo da melhor forma possível, para que todos nós sigamos no nosso caminho de evolução. E ao nosso Pai, vamos agradecer por estarmos nesta encarnação, num período tão tumultuado, período de transição, onde o nosso equilíbrio é muito importante, para que a gente siga adiante e faça jus a essa transformação que o país passa, que o nosso planeta passa, saindo
mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E cada um de nós faça jus a isso. E assim, agradecidos, vamos iniciar os trabalhos de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, eu queria falar de um tema hoje que eu venho, que ele é resultado na minha vida pessoal e cuja busca me trouxe até os 60 anos de idade, quando eu encontrei a doutrina espírita. Desde criança, eu fui muito pensativo. Eu achava que estava faltando alguma coisa, que aquele Deus que me vendia não era tão bom quanto parecia, porque tinha muita desigualdade no mundo. Que Deus é esse que deixa uma criança nascer com uma deformação física e uma outra perfeita? Que pecado essa criança fez? O que aconteceu com essa criança? Ou que ela nasceu numa circunstância muito desfavorável e outras nasciam numa situação muito favorável. Então eu sempre me perguntei isso. Isso me levou desde da infância para a adolescência a questionar muito. Eu pesquisei algumas, já com 18, 20 anos, pesquisei muitas coisas de espiritualidade. Rosa Cruz, Teosofia, outras religiões. O catolicismo me deixava com uma série de dúvidas e assim por diante. Aí, quando você fica adulto, você namora, você casa, você tem filho, você tem que cuidar da sua vida material. Então, não é que isso ficou de lado, mas isso acabou tendo uma importância menor naquele momento em que eu tinha que cuidar da minha vida e cuidar daqueles que dependiam de mim. E assim eu fiz. Aí, quando foi chegando em 50, 60 anos, nada é por acaso nesse mundo, eu comecei a ter informações objetivas, concretas sobre a doutrina espírita. E aí eu mergulhei de cabeça. Comecei a pesquisar, comecei a ler o livro dos Espíritos e assim por diante. Comecei a frequentar casas espíritas e assim eu fui conseguindo respostas às perguntas que eu tinha. Eu quero dividir um pouquinho com vocês esse final dessa passagem. Porque tem aquelas 4 perguntas básicas que a gente se faz de vez em quando na vida. Quem sou? De onde veio? O que faço aqui? E para onde eu vou? Acho que todo mundo, cada um de vocês fez essa pergunta uma vez na vida. Às vezes numa dificuldade, às vezes num problema. Por que comigo isso? Por que isso está acontecendo comigo? E assim por diante. Então, quando eu comecei na doutrina espírita a me envolver cada vez mais, foi o único caminho que me deu as respostas que eu precisava. E é sobre justamente isso que eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu sei que o tempo é curto, mas não importa. É uma semente que eu quero plantar na mente de cada um de vocês, para que, se vocês fizerem essas perguntas, busquem as respostas. Busquem com tranquilidade, com serenidade essas respostas. Tudo vem no tempo certo. Então, a primeira coisa
que eu me perguntava é quem eu sou e da onde eu vim. Tive várias respostas. Umas eu era só um ser que começava a existir e morria e acabou, não existe mais. A outra que eu ia ter uma série de consequências para a eternidade se eu não fizesse as coisas direito e assim por diante. Aí quando cheguei no Espiritismo, cheguei ao seguinte: você é um espírito. Você foi criado simples e ignorante por um ser superior, imaterial, onipotente, onisciente, onipresente, e você ganhou a oportunidade de se desenvolver, de evoluir até a perfeição. Muito bem, então uma boa resposta. Agora, esse caminho, ele não dá para fazer só em uma encarnação, porque o seu organismo físico está projetado para viver no máximo em torno de até 120 anos. Isso hoje que a ciência está mais evoluída. Porque antigamente o nível de anos que se vivia era bem menos, mas tudo bem, não tem problema. Bom, então vamos lá. O que eu tenho que fazer? Hoje é fácil da gente entender que quando você compra um computador, ele vem lá dentro com uma série de regras de funcionamento. Capacidade, memória, velocidade de processamento, enfim. No telefone também, no celular é a mesma coisa. Então, aí que eu comecei a entender que quando nós somos criados, nós temos dentro de nós o que nós chamamos no Espiritismo de leis divinas ou naturais, que nós temos que, eu não vou dizer cumprir ou obedecer, mas nós temos que viver essas leis. Certo? Então tem a lei do amor, a lei da justiça, da caridade, do progresso, tem até a lei da destruição e assim por diante. Então, como a gente nasce, como eu disse lá no comecinho, simples e ignorante, você tem que aprender a viver todas essas leis. Então, no plano individual, cada vez que você começa a viver, você vai aprendendo. Erra um pouquinho, acerta e assim vai. Então, numa vida você não vai. Agora, existe um outro plano em que você vive, que nenhum de nós vive sozinho, que é o plano da sociedade. Nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. Então, nós temos as nossas obrigações pessoais, os nossos encargos pessoais e os encargos sociais. Só que a nossa sociedade, no nível que ela está estruturada hoje, nos leva a desenvolver muito mais o orgulho, o egoísmo, a soberba, enfim, valores negativos que impedem que a gente consiga evoluir com mais facilidade. Nós sempre estamos disputando alguma coisa, disputando emprego, disputando salário, disputando comida, disputando qualquer coisa, disputando até uma liquidação lá, brigando lá, porque a gente quer comprar aquilo e aquilo acabou. E assim, disputando uma vaga no trânsito, que inferniza a nossa vida todo dia. Então nós vivemos numa sociedade em que a gente aprende muito mais a disputar do que ser fraterno, a disputar do que ser colaborativo, a disputar do que ser cooperativo. Então é nesses dois níveis que nós temos que evoluir. No nível pessoal, identificando quais são os valores corretos que permitem a nossa evolução, tratando com a reforma íntima, né? E nos valores sociais, como nós ajudamos o próximo também. E quando nós trabalhamos para alguém, veja bem, quando nós trabalhamos para alguém e dele nós recebemos o dinheiro que nos sustenta a nossa existência, nós temos que ser muito grato a ele, porque ele nos deu o trabalho.
E nós retribuímos com o resultado que ele precisa de nós. Então, deixa eu só... Tem coisas que eu não quero falar da minha boca, mas eu quero falar o que está escrito. Coisa simples. Então, o trabalho que Jesus nos coloca é o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso foi Jesus que disse em Marcos 8,34. E outra coisa que ele disse também: não acumuleis para vós tesouros na terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Em Mateus 6, 19 e 20. Alertando contra as armadilhas do ego material. Então, nós somos espíritos vivendo essa fase encarnada que nós estamos. Agora, nós já vivemos várias vezes, centenas de vezes, já como em outras encarnações. Isso diz o seguinte: o eu, o nosso eu inferior, o eu espiritual, a nossa essência é a mesma e está evoluindo. O nosso ego, que diz o seguinte: eu sou o Luiz Carlos, então o meu ego é que comanda as minhas atitudes, as minhas ações nesta encarnação. Então é através de tudo que eu faço, de tudo que eu penso, de tudo que eu tenho vontade de fazer, a todos que eu ajudo, a todos aqueles outros que eu não ajudo. Enfim, é isso que marca a minha evolução. É que marca a minha situação nesta vida. Quanto mais eu ajudar os outros, mais eu vou ser ajudado. Isso é um preceito que Jesus também nos deixou. Amai-vos uns aos outros. Não faça com o outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Coisas simples, coisas tranquilas, não tem nada demais essa história. Mas não, a sociedade, aquilo que eu falei, essa nossa sociedade que é competitiva, do jeito que ela está estruturada hoje, ela não nos permite, às vezes, exercer esses trabalhos da melhor forma possível. Então, o que acontece? Nós não conseguimos realizar aquilo tudo que queremos, da forma que queremos, e deixamos para outra encarnação o restante das coisas que tem que ser feitas. Então, nesta nossa encarnação, cada um de nós que está aqui, ela é o resultado de todas as encarnações anteriores que nós já tivemos. E hoje, cada um de nós que está aqui, está com a sua melhor versão, a sua versão mais aprimorada. Né? E então eu queria falar um pouquinho do papel do ego como cidadão. Nós vivemos numa sociedade que também tem leis, não as leis morais, as leis materiais, né? E que mistura muito com as leis morais. Não matará, se você matar, você vai preso. Não rouba, se você roubar também, você vai preso. Então, essas leis materiais, elas também têm o seu desenvolvimento para a melhoria da nossa sociedade. Além das leis que a gente chama de leis morais. E o nosso papel do ego para a evolução e o progresso social, primeiro, é reduzir o orgulho e o egoísmo, que cria um ambiente propício ao diálogo e à convivência pacífica. Aprendermos a amar e respeitarmos uns aos outros também evolui para o aprimoramento da sociedade em que nós vivemos. Ao praticar a caridade, demonstra como a fraternidade pode reger instituições e relações humanas. Ao compreender a sua situação futura, ou sabendo que
eu preciso melhorar nesta encarnação para uma hora qualquer, lá no futuro, nem precisar mais reencarnar, porque como energia, eu serei um ser completo. A hora que eu compreender a situação futura, o ego libera-se do materialismo e investe em valores espirituais que sustentam comunidades justas e solidárias. Ou seja, cada vez que eu conseguir melhorar um pouco a mim mesmo, eu estou concorrendo para melhorar a sociedade como um todo em si mesma. Porque a sociedade é o produto de nós todos. Não só os que aqui estão, mas dos 9 bilhões de habitantes que tem nesse planeta. Então, quando nós estamos falando de um planeta que está passando da área de provas e expiações para regeneração, significa que o novo patamar que nós vamos encontrar na próxima encarnação, já é diferente deste que está aqui. Alguns de nós irão persistir ficando nesse planeta em termos de regeneração. Outros, talvez, voltem para um outro planeta que se encontra na fase deste aqui, para resgatar os valores que não foram conseguidos aqui. Então, eu queria dizer o seguinte: o eu e o ego são duas faces da mesma moeda espiritual. O eu é a essência eterna e o ego é o palco temporário dos nossos aprendizados. Individualmente, o ego revela onde temos de nos aperfeiçoar e nos convida à reforma íntima. Socialmente, educa-nos para o exercício da sociabilidade e fraternidade que sustentam o progresso humano. Seguindo os ensinamentos de Jesus e as revelações através do Espiritismo, podemos usar o nosso ego para servir ao eu, elevando-nos moralmente e contribuindo para um mundo mais justo e solidário. Aí às vezes a gente pensa assim: puxa vida, mas o meu problema é particular, é tão pequenininho, o mundo é tão grande, etc. Eu não consigo? Consegue. Você consegue resolver o seu problema e, se possível, resolver o problema do próximo. E se todos nós estivermos determinados a agir dessa maneira, ou quando estivermos, o mundo com certeza será muito melhor do que esse que nós vivemos atualmente. Cabe a cada um de nós refletir sobre nossas ações, aumentar o nosso autoconhecimento, para que possamos fazer jus a esse estágio que nós já chegamos e que vamos conseguir, com certeza, seguir adiante. Esse é o sentido que eu quero passar para vocês e que eu espero que eu tenha conseguido. Cada um de nós é absolutamente responsável por todos os seus atos. Ele vai responder pelos atos bons e pelos os atos que não foram tão corretos. E quanto mais atos bons nós tivermos, melhor é o nosso desenvolvimento, melhor é a nossa evolução e vamos seguir adiante da melhor forma possível. Então, eu queria convidar vocês novamente a fechar os olhos, elevar as nossas vibrações, para que possamos desejar e ter a certeza que nosso mundo vai encaminhar nesse sentido. Mas, enquanto isso, vamos pegar as nossas boas vibrações e mandá-las para todos aqueles espíritos que estão em sofrimento, que estão em situação muito pior que a nossa, para que eles recebam esse carinho, esse afeto, esse abrigo para poderem se desenvolver, e que as nossas vibrações também alcancem todos aqueles que têm responsabilidade social sobre o seu município, sobre a sua cidade, sobre o Estado,
principalmente nos setores de educação e saúde, para que todos exerçam cada vez melhor o seu papel, para que todos tenham um bom resultado. E aos governantes que têm a responsabilidade social pelo Estado e pelo país, que eles busquem soluções pacíficas para as suas divergências, para que a guerra não seja um instrumento de poder e de conquista. Se nós conseguirmos caminhar nessa direção, nós estaremos fazendo jus a todos os benefícios que nós já recebemos por estarmos hoje vivendo um país onde a tecnologia avançou bastante, mas que o plano moral ainda precisa seguir para se equilibrar com esse avanço. E assim, agradecidos, vamos terminando a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus.